Conforme eu venho enfatizando nos meus vídeos, a vida humana é caracterizada por uma relação de causa e efeito. Tudo o que acontece na vida das pessoas ou das nações tem um porquê de ser. Nada é por acaso, porque os próprios seres humanos fornecem os ingredientes que a lei da causalidade processa e devolve em efeitos para as pessoas, né? Então muitos poderiam perguntar, e a política? O que é ela? Ela é uma causa ou ela é um efeito? A política, em certa medida, é uma causa, mas não a causa absoluta, nem de longe, e é também um efeito. Porque a política de uma nação, ela é resultado daquilo que as pessoas são. Se a política brasileira é tão ruim, é porque a população brasileira não é tão ética quanto deveria ser. O problema do Brasil é ético. Esse tal do jeitinho brasileiro, essa corrupção, que não está apenas nos políticos, mas também nos simples cidadãos, em sua maior parte. Então a política, ela sempre vai ser um resultado daquilo que os cidadãos são. A classe política é um espelho daquilo que a maior parte da população é. Porque os políticos saem do meio da própria população. Eles não são estrangeiros ou extraterrestres que vêm de um outro planeta para ocuparem cargos públicos num determinado país, no nosso caso, o Brasil. Então os políticos são um reflexo da própria sociedade. E a política, ela é um efeito também. E uma vez que ela é um efeito, ela não pode resolver a vida das pessoas. A política pode fazer determinadas coisas, promover determinadas transformações, mas isso se existirem pessoas por trás da política. Pessoas que saiam da própria sociedade e que conhecem as suas necessidades, as suas carências, né? Mas esse é o problema aqui no Brasil, porque a sociedade brasileira vive em si uma decadência cultural, espiritual, ética, comportamental, disciplinar, porque o brasileiro está cada vez mais indisciplinado. As pessoas têm um problema sério com a disciplina nesse país, as pessoas se revoltam contra a disciplina. As pessoas veem a disciplina como algo ruim, sendo que ela facilita a vida. Ela coloca uma certa ordem nas coisas, porque sem disciplina nós não conseguimos aprender nada. Não aprendemos a tocar um instrumento musical, não conseguimos ler um livro, não conseguimos escrever um texto, não conseguimos coisa alguma, porque é necessário ser minimamente disciplinado para que possamos alcançar os nossos objetivos. E esse é um problema do povo brasileiro, é indisciplinado em sua maior parte. Não estou generalizando, mas a maior parcela da população brasileira é sim indisciplinada. Então eu pergunto, como nós podemos ter uma política disciplinada, uma política ética, uma política decente, uma política com altas qualidades, se essas altas qualidades faltam na maior parcela da sociedade brasileira? Essas altas qualidades faltam, essas virtudes, como o respeito ao próximo, como a consideração, a honestidade, a sinceridade, o comprometimento, a responsabilidade, né? Então, um povo responsável, ele vai ter uma classe política responsável. E um povo irresponsável vai ter uma classe política irresponsável. Então, os brasileiros esperam muito da política. Eles acreditam que as grandes mudanças e transformações que o Brasil necessita possam vir através da política. Ou melhor, única e exclusivamente,
que a política sozinha possa resolver os problemas da população brasileira. Mas isso é impossível. A política pode resolver os problemas nacionais em certa medida, dentro das suas possibilidades. Só que a política tem limites. A política ela encontra fronteiras. A política não pode e não consegue fazer tudo porque ela não consegue mudar as pessoas. Os brasileiros é que precisam mudar para que esse país possa mudar e encontrar de fato o caminho do crescimento, não apenas o crescimento material que as pessoas esperam, mas o crescimento consciencial, o crescimento espiritual, o crescimento das virtudes que faltam nessa nação, das altas qualidades interiores. Então é nesse sentido que os brasileiros precisam crescer. Eles pensam apenas no crescimento econômico, no crescimento material, mas o crescimento econômico ele é apenas um resultado do crescimento pessoal, espiritual, consciencial, ético, moral, disciplinar, né? Do crescimento da educação. Então os brasileiros precisam melhorar como seres humanos, em sua maior parte. Uma imensa parcela da população brasileira não tem essas altas qualidades dentro de si, a honestidade, a sinceridade, a veracidade, o comprometimento, a responsabilidade. É claro que uma sociedade responsável vai ser administrada por uma classe política irresponsável. Os nossos políticos são apenas um reflexo daquilo que a maior parcela da população brasileira é. E daí os brasileiros esperam por salvadores da pátria, por pessoas que possam mudar esse país do dia para a noite. Do dia para a noite. Eu tenho certeza que hoje muitos dos que aplaudem o Bolsonaro e esperam alguma coisa dele, vão se voltar contra ele caso ele seja eleito, após ele promover as primeiras medidas, porque eu tenho certeza que o Bolsonaro, se eleito for, ele vai fazer um governo austero, um governo que vai procurar disciplinar a população brasileira, de estabelecer uma ordem nesse país. E isso vai gerar um descontentamento, inclusive, de muitos eleitores do Bolsonaro. Eu não duvido. Então os brasileiros eles têm um problema sério com essa questão disciplinar. Eles querem que o Brasil melhore, mas não querem pagar o preço. Tudo tem um preço nessa vida, nada é de graça. Os países desenvolvidos do mundo estão hoje numa posição privilegiada porque as gerações passadas desses países pagaram o preço, trabalharam duro, foram pessoas disciplinadas, ordeiras, né? Pessoas que se esforçaram, mas claro, mesmo esses países também estão enfrentando uma decadência, porque as novas gerações estão se tornando indisciplinadas também nessas nações. A indisciplina e a desordem é um fenômeno global hoje, não é apenas um fenômeno brasileiro. O Brasil está alguns passos à frente nesse processo da decadência. Mas esta decadência, ela está surgindo, se estabelecendo em todos os países do mundo. Em alguns de forma mais acentuada, em outros em fases iniciais ainda, mas a decadência é uma realidade da humanidade hoje. É uma realidade, não há como negar isso. Então, se os brasileiros querem mudar esse país, eles precisam começar pela esfera individual, pela esfera pessoal, cada um dentro de sua casa, cada um no seu local de trabalho, na sua rua, no seu quintal, no seu lar, fazendo o que é certo, se disciplinando, se purificando internamente.
Porque uma nação de pessoas puras é uma grande nação. Mas uma nação de pessoas impuras internamente se torna uma pátria de corrupções, como é o Brasil. A maior parcela dos brasileiros é constituída por pessoas impuras internamente. Pessoas que têm dentro de si uma imensa podridão, uma corrupção, uma indisciplina, uma desordem, ou seja, um caos. Pessoas caóticas dão origem a uma sociedade caótica, como é o caso do Brasil. Né? E não será um presidente da República que vai mudar isso. Não será a política que vai mudar isso. Porque a política, em certa medida, ela é causa, mas em grande medida ela é apenas um efeito, uma consequência daquilo que os próprios cidadãos são. A política não é uma causa absoluta. Ela é causa apenas em certa medida. E ela é um efeito, acima de tudo. Né? É um efeito. A política ela é um instrumento. A política não é um ser que tem vida própria e que pode impor a ordem e a disciplina às pessoas. A política ela é um instrumento que é operado por pessoas, né? Por uma classe política. E essa classe política, por sua vez, ela sai da própria sociedade. Ela não é constituída por alienígenas que vêm de um outro planeta. A classe política sempre tem as mesmas características que a sociedade que a elegeu. Então, os brasileiros precisam mudar para que a política brasileira possa melhorar. Né? Eu sou um grande admirador do Jair Bolsonaro. Vou votar nele se ele for candidato. Ano que vem vou fazer propaganda para ele. Mas eu confesso para vocês que eu acredito que o Bolsonaro não vai conseguir resolver os problemas do Brasil, porque ele vai esbarrar na própria população brasileira, que não está nem aí para as coisas em sua maior parte. Né? Nem Bolsonaro pode dar jeito nesse país se os próprios brasileiros não mudarem. Nem Bolsonaro pode dar jeito nesse país se os próprios brasileiros não mudarem. As pessoas na sua esfera individual é que precisam melhorar. E a política, ela é um instrumento, ela é um efeito. A política não é um ser com poderes absolutos que pode fazer as coisas acontecerem. A política, ela é um caminho que pode ser tomado. Ela é um instrumento, uma ferramenta que pode ajudar a melhorar a vida das pessoas de uma determinada sociedade. Só que a política precisa ser operada por pessoas corretas. Mas como pode uma sociedade corrupta eleger políticos honestos? Porque as pessoas se identificam com os seus iguais. Se os brasileiros votam em pessoas erradas, é porque uma grande parcela da população brasileira tem uma visão errada da vida. É constituída por pessoas desonestas, pessoas corruptas, pessoas que não têm responsabilidade e comprometimento. E por isso que a política é tão ruim no Brasil, porque ela é um efeito daquilo que a própria sociedade é. A política não é causa, ela é efeito. Ela é causa em certa medida, mas em grande medida ela é apenas um efeito. Então a política ela é mais efeito do que causa. E se os cidadãos não se tornam responsáveis, competentes e eficientes, a própria política não tem como melhorar e não pode resolver os problemas dos cidadãos. Ao menos esta é a minha visão. Não sei se eu estou certo ou se eu estou errado, mas é assim que eu penso. Essa é a minha visão. Certo, gente? Obrigado pela atenção, forte abraço e até a próxima. Valeu!